Olá pessoal, nossos amigos e amigas de Ribeirão das Neves. Estamos começando, uma introdução para esse grande projeto que temos à frente aí a nossa advogada doutora Eliane Santiago, que é o podcast Diálogos de Neves. Então, se você transita em Neves, é residente em Neves, ou estuda em Neves, ou trabalha em Neves, sinta-se à vontade, participe com a gente. Vou dar uma boa noite para quem está acompanhando a gente de momento, mas o vídeo vai ficar nos nossos canais e a oportunidade de cada um de vocês poder dar um like, poder comentar, sugerir, Estou muito feliz e contente pela oportunidade. Eu me chamo Marcelo Cassiano. Vou passar a bola agora para a nossa idealizadora do projeto, mentora. Ela é o tudo aqui, doutora Eliane Santiago. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo Cassiano. Boa noite também para todos aqui que nos assistem, nossos ouvintes. Muito feliz, tá, Marcelo, de estar começando esse projeto. É um projeto de muito tempo, é um sonho que a gente está realizando, de estar fazendo esse podcast, para a gente estar dialogando com as pessoas de Ribeirão das Neves e poder passar informações, conversar de fato e ser útil em alguma coisa. Então quando eu pensei nesse podcast, é justamente para a gente ser utilidade pública, como se fosse. Ótimo, verdade, muito importante, E a senhora disse uma coisa aí que a gente preza muito, é o diálogo, é o conversar, é o ocupar o espaço, Sim. E a gente já conhece a caminhada da senhora, eu sou suspeito de falar, não só na região de Justinópolis, mas em toda Neves. Mineiro gosta, O mineiro gosta do diálogo, de bater o papo, de estar conversando, nas cozinhas e tudo mais. E então eu pensei nisso, de fazer um podcast que a gente vai estar fazendo, passando informações, mas ao mesmo tempo um bate-papo, uma coisa gostosa, agradável e dando para todo mundo, passando para todo mundo o que a gente conhece. Eu acho que o conhecimento, o que a gente consegue de conhecimento, a gente tem que passar e é isso que eu quero fazer aqui. Excelente. Olha aí, pessoal, tá vendo? Então pega essa visão, pega essa deixa que a doutora passou, vamos ter muito conhecimento, vamos ter utilidade pública, ter muito conteúdo massa. Não vou dar spoiler, mas a gente vai ter diversos convidados, pessoas da cidade, pessoas que interagem, que tramitam bem na cidade. E a gente vai falar também de temas polêmicos, tá? Então fica à vontade, Começa aí nas quartas-feiras, que serão os nossos episódios às 7h20 da noite. Não vai ser uma coisa muito longa. A expectativa nossa é de 40 minutos aí de cada episódio, então separe esse tempo de 7h20 às 8h, Já vira um horário sagrado para nós, para você estar aí no podcast Diálogos de Neves. Bom, doutora, vamos falar um pouquinho da sua caminhada, se apresente para o nosso telespectador, as pessoas que vão passar a te conhecer melhor a partir de agora, e dentro dessa deixa já fala como que surgiu a ideia do podcast, Como que você percebeu essa necessidade. Sim. Fica à vontade. Obrigada, Marcelo. Bom, o que acontece? A gente que vem de família humilde, de periferia, para as pessoas assim, tudo é mais difícil, Então, eu não sou de Neves, mas eu sou uma cidadã nevense, porque eu recebi o título de cidadã nevense em 2018, Pelo fato de estar aqui trabalhando, eu gosto da cidade, eu amo a cidade, eu aprendi, a gostar dessa cidade, das pessoas que moram aqui. Então é aqui que a gente está criando família, é aqui que eu realmente coloquei meu trabalho mesmo em prática, Me tornei advogada em 1991, ou seja, eu tenho 30 anos de formada já, graças a Deus. 93, na verdade, que foi a minha formatura. Sim. Então, 30 anos de formada, desde 1997, trabalhando em Ribeirão das Neves como advogada. Maravilha. Nessa época, nós trouxemos e trabalhamos para trazer a OAB para cá, que não tinha subseção da OAB. Trabalhamos nisso, atuamos nisso. Fui presidente da OAB por 2 mandatos aqui, fora as outras coisas que eu já fiz. Conselheira da OAB também, mandato de conselheira da OAB. Trabalhei aqui dentro de Ribeirão das Neves na Liga Desportiva também, como presidente do Tribunal da Justiça Desportiva. Hoje eu estou como auditora da Federação Mineira de Futebol, com muita alegria, Bacana. que são espaços masculinos, Marcelo? Verdade. Então, para mim,
que sou mulher, né? Mulher negra, inclusive. Verdade, sobretudo. Ocupando um espaço desse. Então, mas é para a gente justamente mostrar que nós podemos e devemos ocupar esses espaços, né? Exatamente. Tenho uma família, tenho 2 filhos, 3 netos, graças a Deus também já formados, advogada. A Fernanda tem um escritório aqui no centro de Neves. Bacana. Né? Então, assim, graças a Deus, uma família realizada pelo fato de a gente trabalhar, né? Por ter força de vontade e trabalhar e acreditar. E levamos. Então, é mais ou menos isso a minha trajetória. E, considerando que a gente pode ajudar mais, Marcelo, é que veio, então, a ideia do podcast. Porque, através do podcast, a gente pode passar para as pessoas. Outro dia eu estava fazendo uma palestra, onde eu dei algumas informações de legislações novas que estão aí e que ajudam as mulheres. E eu ouvi exatamente isso. Poxa, mas a gente não sabe, não sabia, a gente não tem aonde buscar essas informações. Então, por causa disso é que me veio a ideia do podcast, porque através do podcast eu posso estar passando essas informações para a população de uma maneira mais suave, mais tranquila, mas dando informações. Então, essa é a ideia do podcast. Muito bacana, muito bacana. E num momento que a gente tem visto, né, expandir de maneira assim, exponencial a questão dessa comunicação através das redes sociais, né? A gente tem percebido um crescimento muito grande, né? A forma da gente se comunicar também vem passando grandes transformações. Sim, verdade. Eu falo que a gente consegue conversar com algumas gerações, né? Diferentes da minha, né? Geração de pessoas mais experientes ou menos experientes no contexto da idade. E a gente vê que a rede social está muito bem enraizada, né, em todos esses meios. Sim, eu falo que hoje, para uma criança, um jovem, se comunicar, ele vai estar praticamente boa parte do dia dele conectado à internet. Verdade. Então, essa ideia do podcast, eu acredito que, para nós, especialmente, todo o pessoal de Neves, que está sempre trabalhando, o pessoal costuma brincar que é cidade do dormitório, mas não. Aqui em Neves a gente tem lazer também, tem muita coisa boa. E as pessoas vão poder estar prestigiando não só esse conteúdo de qualidade em um dia específico, mas também através das redes sociais, algumas pílulas, né, dos conteúdos que a gente vai estar soltando, né, na nossa caminhada. Sim, verdade. Bom, vamos aproveitar o ensejo. Eu quero te fazer uma provocação, né? Primeiramente, você citou sua área, né, de atuação, né? Você é advogado. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua área específica de atuação, né? E dentro disso, citar para a gente que te acompanha já há um tempo, a gente já consegue imaginar, mas eu acredito para o nosso telespectador que vai passar a te conhecer, eu acho que seria interessante também essa pergunta, que seria quais os desafios, ou qual o desafio que você pode elencar, aproveitando a oportunidade para comentar, que você possa ter percebido, né? Vamos falar de uma coisa que você citou aí, que você tem lugar de fala, que é a questão de ser uma mulher negra, né? Ser uma mulher preta. Eu como homem preto, família, origem, a gente tem as nossas experiências em particular. Sim. E dentro de Ribeirão das Neves, no seu contexto profissional, né, que você possa ter feito alguma defesa ou possa ter trabalhado algum caso específico, o que você consegue nos trazer de experiência nesse momento? De qual foi um grande desafio ou um desafio interessante que você possa ter tido, né, no contexto profissional, como uma mulher negra, ou fazendo a defesa, ou trabalhando em algum projeto que envolvia uma mulher negra, porque a gente sabe que esse contexto de igualdade racial e social ainda está aquém do que pode vir a ser no nosso país, né? Sim. Mas a gente é resistência, então a gente precisa estar falando disso e conscientizando os nossos queridos mais jovens, né? Para que eles possam também engajar, né, nessa luta, que é uma luta que passa o tempo todo por conhecimento e que passa também por esse recall, por essa lembrança, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Marcelo, as pessoas me perguntam por que eu me tornei advogada, por que eu quis ser advogada. Eu falo que eu nasci advogada, porque o advogado, ele é combatente, é a pessoa que vai fazer valer a voz e os direitos do representado dele, né? Da pessoa que ele está representando, que ele está patrocinando ali a causa. Né? E desde nova eu sempre fui muito polêmica, eu sempre questionei, eu nunca recebi alguma resposta sem questionar e sem levar para frente por que daquela resposta. Se sim ou se não, por que daquela resposta, né?
E a gente, enquanto mulher e mulher negra, mulher de periferia, a gente tem mais dificuldade, né? A gente vem de família mais simples, então a gente tem dificuldade até para se formar, né? Para a gente, eu falo oportunidades, a questão da oportunidade, e que a gente ainda, em pleno século XXI, né, nós estamos em 2024 e a gente vê as dificuldades de pessoas para fazerem uma faculdade, para estudarem. Então a gente tem que escolher. Eu vou me manter ou eu vou sobreviver, eu vou trabalhar para eu ter o que comer, ou eu vou estudar? Ou eu vou levar adiante um sonho meu? É muito né? forte isso. Então, quando a gente pensa que pessoas que poderiam ser grandes médicos, grandes advogados, grandes, né, e não tem condições, não foi por falta de oportunidade, então isso tudo me leva, né, para essa luta. Então, e principalmente quando se trata de mulher negra, é o meu lugar de fala. Exatamente. A partir daí é o meu lugar de fala. Então, essa vontade, né, é isso que me motiva, né, de eu trabalhar com isso. Porque é o meu lugar de fala, então eu falo com propriedade. Né? Eu sei o que é que aconteceu, o que é que acontece para uma mulher ter a oportunidade de ser alguma coisa na vida, né? Infelizmente. Então, eu tenho esse lado meu de luta e que vou continuar. Casos emblemáticos são vários, eu tenho várias histórias para contar. Imagina. E nós vamos contar, né, nessa trajetória nossa do podcast mesmo, de estar contando casos, né, que já aconteceu. A gente pode falar um ou outro hoje, mas tem vários, né, para a gente falar. Imagina, a gente entende que praticamente, né, o que se diz, né, o que a gente tem acompanhado através dos estudos, Neves cresceu muito, né, em torno do que era o movimento da cidade antigamente, que eram os seus presídios, né? Só que hoje em dia a cidade não se resume só a isso. A gente sabe que é um município muito grande, né, em expansão territorial, e que desta maneira ele tem muitas áreas periféricas, né? Sim. Então, assim, desafio, sabe, Marcelo, você levar conhecimento e informação para uma cidade tão grande como a nossa. E o que é pior, você falou aí das questões de redes sociais no início, mas Ribeirão das Neves ainda tem a dificuldade de ter esse acesso às redes sociais e tudo mais, por uma questão de acesso à internet, acesso aos aparelhos que podem dar, né, a possibilidade de estar visualizando. Então, assim, a gente busca aí, é um desafio grande, mas acredito que a gente vai conseguir levar, porque Neves, ela está num caminho, uma cidade que está realmente num caminho de progresso. É uma cidade onde as pessoas têm interesse em ter conhecimento. Isso é muito importante. Né? Então a gente tem que trabalhar para isso, para dar oportunidade de trazer mais condições, para que Ribeirão das Neves tenha mais faculdades, né? Que tenha acesso fácil, né? a conhecimento, ao estudo, enfim. É o que a gente precisa e pretende, né? Tá ajudando aí, colaborando. Isso é verdade. Olha, você deu uma deixa aí para me entrar com um tema polêmico. Acho que o pessoal de casa vai concordar comigo. Quando você cita a questão dessa dificuldade de ainda não termos uma Ribeirão das Neves 100% conectada, com Wi-Fi acessível, né? Em lugares que são mais distantes, questão de antena, né? De posicionamento. Entendo eu que isso é uma pauta que vai de encontro à nossa política administrativa, né? Política do legislativo, porque se a gente tem, né, vereadores, uma Câmara de Vereadores engajada em conhecer a cidade, em conhecer de fato as necessidades da cidade, acredito que nesse contexto de avanço, que a gente entende que a cidade tem evoluído, a gente entende que uma Câmara mais atuante fará com que esses avanços cheguem de maneira mais rápida, né? E de maneira mais consolidada. Vamos aproveitar essa deixa e vou te perguntar, do seu ponto de vista, né, nesse contexto da política legislativa, a política legislativa da cidade, você entende que o nosso legislativo tem feito um bom trabalho nesse contexto de estar levando essa qualidade de vida, esse acesso, né, essa oportunidade aos cidadãos nevenses? O que você acha disso? Olha, Marcelo, essa é uma pergunta muito ampla, né, que depende de uma série de situações para a gente responder. Porque o que acontece? Ribeirão das Neves tem mais de 200 bairros, bem mais do que isso. Muito grande, eu não tenho o número certo aqui agora, mas eu sei que é muito, porque só em Justinópolis, porque são 3 distritos,
né? Justinópolis, Centro de Neves e o Veneza. Aqui, só em Justinópolis são mais de 100 bairros. Então, é uma cidade muito grande. É onde a gente tem aqui, na atualidade, apenas 14 vereadores. Vamos passar agora para 18. Mas 14 vereadores para atender as dificuldades e as demandas de mais de 200 bairros. Numa cidade onde o nosso IDH é baixíssimo, né? Onde as oportunidades são muito baixas. Então, é difícil de fazer isso. Só que nós precisamos colocar isso como pauta. É difícil? Sim, mas nós temos e devemos pensar que o vereador, ele tem que ser vereador da cidade toda. Exatamente. E pensar que o vereador, ele tem que estar trabalhando para que atenda a cidade de uma maneira geral. Então a gente vai pensar aí na mobilidade, nós vamos pensar, porque a gente pensa assim, Ribeirão das Neves tem bairro aqui que a gente não consegue nem ir de ônibus, que dirá a internet chegar. Então, a partir daí é que a gente tem que pensar que se é uma cidade que tem dificuldades, a gente tem que trabalhar e buscar dentro do executivo, do judiciário, eu não sei aonde mais, buscar a oportunidade de trazer, sim, uma internet boa, né, para que as pessoas consigam aí ter esse acesso. Se não for assim, a gente não vai conseguir. É muito difícil. Mas é com luta, né, Marcelo? Nada é sem luta. Tudo é com luta. E você fez um comentário interessante. Então, a nossa cidade vai passar a ter mais vereadores do que tem atualmente? Sim. Nós temos atualmente 14, mas para a próxima legislatura a gente vai conseguir, já teremos, já foi aprovada os 18. Então serão 18 cadeiras. Então será a oportunidade, inclusive, Marcelo, vou ter que te falar isso, que sim, é uma Câmara que não tem mulheres. Eu ia perguntar isso logo em seguida. É uma Câmara que não tem mulheres, então é a oportunidade aí da gente trazer uma mulher para a nossa Câmara Municipal. Importante. E ela poder fazer a diferença, né? E representar de fato, porque nós em Ribeirão das Neves somos mais de 50% de mulheres, né, de eleitoras, de moradoras, então nós precisamos sim de ter alguém lá que nos represente. E vou puxar a orelha, tá? Se estiver me vendo de casa aí, minha amiga, puxar a orelha. De acordo com os dados que a doutora Eliane passou aqui, são mais de 50% da população do município de Neves. Majoritariamente, então, são mulheres. Está na hora da gente ter uma representatividade feminina, não só no contexto por ser mulher, mas por a gente já tem aí N casos, né, cases de sucesso até, que mostram o potencial, né, administrativo que a mulher tem. Então isso é muito importante. O doutor Eliane comentou algo aqui que vale a pena a gente começar a prestar atenção nas nossas figurinhas, né? Esse ano tem eleição, final do ano, então vamos para cima. Vamos passar para a próxima pergunta. A gente falou um pouco dessa especificidade regional. Vamos falar um pouquinho do impacto do seu trabalho. Vamos canalizar um pouco para a sua área de atuação aí dentro da advocacia. Né? Você poderia compartilhar com a gente algum caso, né, que possa ilustrar de maneira até para exemplificar para a gente que está em casa esse conhecimento seu da cidade de Neves, né, esse conhecimento seu também com a população nevense? Você conseguiria linkar para nós algum tipo de trabalho que você já realizou, que vai de impacto diretamente ao cidadão que reside no município de Ribeirão das Neves, ou quer seja na área da advocacia, ou também em alguma outra área, né? Alguma coisa que a gente consiga ver de forma tangível o seu trabalho? Olha, aqui em Ribeirão das Neves, né, eu falei de algumas atuações que eu faço, mas eu não falei de uma importante que eu faço, sim, que é na rede de enfrentamento contra a violência doméstica, que é a Revim. Importantíssimo. A gente faz um trabalho aqui já desde 2015, desde a época que eu era presidente da OAB, eu fazia parte da Revim, continuo fazendo, dessa rede de enfrentamento. E mais ainda hoje, Marcelo, a violência contra a mulher, ela vem aparecendo com tanta frequência, com tanto mais frequência, né? Hoje mesmo nós vimos casos, né, da mulher que foi espancada pelo ex-companheiro com uma barra de ferro, né? São imagens fortíssimas, né? E a gente faz esse trabalho aqui em Ribeirão das Neves para justamente acolher as mulheres.
A mulher que sofre violência doméstica, infelizmente, muitas das vezes ela não tem condição de buscar apoio. Ela não tem aonde buscar apoio, né? Então, é importante a gente fazer um trabalho, esse trabalho dentro de Ribeirão das Neves, né? Com relação à questão da violência doméstica, para a gente ensinar as mulheres o que é a violência doméstica e quando ela está sofrendo essa violência. Porque a violência, Marcela, ela não começa do tapa, ela não começa com a violência física, ela começa com uma violência sutil, que é a violência psicológica, é aquela violência verbal, onde a pessoa dentro de casa se sente um nada, se sente um ninguém, né? Ela se sente como se ela não fosse capaz. E isso vai minando as forças dela. E quando ela chega a ser agredida fisicamente, ela já está sem força para ela buscar ajuda. E nós precisamos, dentro de Neves, dar visibilidade para essas pessoas e principalmente dar visibilidade e dar força e mostrar que a gente precisa fazer uma política social para os lugares onde tem o apoio e dá o apoio, né? Nós temos o CREAS, que precisamos aparamentar melhor, aparelhar melhor. Exatamente. Nós temos a DEAN, que hoje, inclusive, estamos sem delegada novamente. Tivemos uma luta há uns 2 anos atrás para que viesse a delegada para cá e agora ela está saindo. Precisamos de ter uma delegada. Se não tiver, infelizmente, a gente não tem aonde ir. A mulher não tem para onde ir, não tem aonde correr. Isso é verdade. Então, isso é importante, né? Essa pauta, inclusive, Marcela, eu vou trazer de volta nos nossos próximos episódios, se Deus quiser, trazendo pessoas que têm conhecimento de causa para falar aqui, né? Psicólogos, né? Vamos trazer delegadas, vamos trazer juízes, quiçá até uma desembargadora para falar sobre esse assunto aqui com a gente. É muito importante. Né? Então, assim, essa é um trabalho que a gente faz, é uma atividade que a gente faz, e é um trabalho que a gente faz de maneira, assim, que eu gosto. Eu amo fazer isso. Isso é importante, amar o que a gente faz. E mais recentemente eu entrei numa outra luta, porque assim, a gente quando advogada, né, como advogada que a gente tem mais facilidade de acesso à justiça. Verdade. Acesso, né, ao judiciário. Porque é outro tema que eu vou trazer aqui, que é o direito ao acesso ao judiciário. As dificuldades que a gente tem com o judiciário, né? Isso é porque é excesso mesmo. Então a gente tem que aprender a mediar. Certo. Nós temos que aprender a mediar. Nós temos que aprender a resolver as nossas questões sem antes de judicializar. Mas é todo um trabalho que a gente tem que fazer, que para frente a gente vai estar falando sobre isso, e que é o nosso caminho. É o caminho para o mundo moderno. Mediar. Verdade. Sabe? E nós temos aqui, para atender a Revi, voltando um tiquinho, outro aparelho que é a mediação. Justamente para tentar, porque muitas das vezes a gente fala de violência doméstica e a gente quer afastar a mulher do seu algoz, mas o Estado, na verdade, não quer que aquele casal se separe. Né? Muitas das vezes é importante você falar um pouco disso. A mulher, às vezes, ela não quer se separar do companheiro, ela quer que o companheiro melhore. Né? E para isso que é necessário fazer todo um trabalho de conscientização e um trabalho com a família, Marcelo, para que aquela família e aquele marido, aquele esposo que, apesar de amar a mulher, ele não consegue se conter, ele é violento, ele bate. Então, ele precisa também aprender, né, o que é ter uma família que não precisa ter uma violência. Porque quem faz a violência dentro de casa, ele está ensinando um filho a ser também violento, a ser agressivo e ele ser futuramente uma pessoa que vai bater. É um homem que vai desrespeitar. Um homem violento. Então, a gente precisa estar ensinando isso. Mas é para frente. Então, falando da mediação, sim, e falando do judiciário, e falando da possibilidade que a gente tem de estar entrando, né, e de estar usando o judiciário, nós estamos agora com uma luta importante dentro lá do bairro onde eu moro, que é o Nova Pampulha, sim, que é uma luta coletiva, é uma luta para a comunidade, onde a gente está fazendo um trabalho para resgatar a nossa associação, que é o Mocomp lá,
que é muito importante. Utilidade pública até, né? Sim, verdade. Nós precisamos dar visibilidade a essa luta, isso também vai vir para frente. Nós vamos trazer pessoas que estão nessa caminhada para explicar o porquê dessa luta, porque Sim. é uma associação onde possui bens consideráveis, porque tem um clube lá, grande, bom, e tem várias lojas de aluguel, aonde esse aluguel deveria ser revertido todinho em prol desse clube e dessa comunidade, desse bairro. E não está sendo assim. Infelizmente, pessoas inescrupulosas estão usando o clube, estão lá há muitos anos, né, se dizendo presidente e estando ali falando que está de forma legal e não está de forma legal. Então, nós estamos com essa luta, trabalhando para que a comunidade saiba como que funciona uma associação. Inclusive, isso vai ser importante até para outros bairros, outras comunidades, saber como é que funciona uma associação. Como que entra um presidente, como que sai, e todo o bem que tiver ali, esses bens são da comunidade e só podem ser desfeitos, serem vendidos, colocados fora, se a comunidade e os associados, os proprietários, digam que sim, votem favorável a isso. Então, é uma luta interessante, nós estamos com vários processos já tramitando, né, para essa causa, para tirar o pessoal de lá de forma, né, legal e mobilizando mesmo a comunidade para que a comunidade entenda que é importante vir para a luta. É isso. Muito interessante, olha, e eu fiquei surpreso, porque eu sou da região ali, estou na parte de Belo Horizonte, né, ali a região do Céu Azul, você vê que a gente faz, é uma divisa muito, muito ampla, né, mesmo estando em Belo Horizonte, a gente tem muita gente que é atendido por serviços públicos municipais em Justinópolis, que é Ribeirão das Neves, e vice-versa. O pessoal de Justinópolis, do Cátia, da Avaí, inclusive até um abraço aos nossos amigos lá, né, o pessoal que tem muito trânsito ali, que é atendido em Belo Horizonte também. E essa questão do Nova Pampulha, a gente percebe que eu também não sabia, né, é uma região que tem crescido muito, né, a gente vê ali que, vamos pegar aí de 5 anos para cá, tem mudado muita coisa, e eu acho que essa questão aí, que a senhora traz à luz agora para nós, da questão do funcionamento da associação, até mesmo da gente tornar público também, né, boas iniciativas que eu acredito que toda associação tenha, né, e por ser uma divisa de vários municípios, né, o Nova Pampulha até então tem parte até de Contagem, né? Verdade. Então você vê que é muito interessante, e a gente, enquanto morador, a gente precisa saber nos posicionar, né? A gente é necessário apoiar boas lutas, né? Porque isso vai vir de encontro ao crescimento da nossa região, né? Melhoria para a gente, melhoria para os nossos pais, nossos avós, ou para os nossos filhos, ou para os nossos netos, né? Da maneira de um contexto geral. Sim. Eu acho muito interessante a doutora falar disso, né? Eu ainda não tinha acompanhado nos podcasts que a gente tem na região, eu ainda não tinha percebido ninguém falar, né, de situações nesse sentido, né? Eu acho que é uma pauta minoritária que vai de fato de encontro a uma comunidade local, que a gente vai com certeza, né, aproveitar o ensejo, vou ver o planejamento dela, né, para ver quem que a gente traz mais para a gente poder seguir nessa pegada. E ainda seguindo nesse ritmo, a gente vai falar mais um pouquinho de política pública. Agora pretendo dar uma pincelada, doutora, e uma pergunta até que foi formada, né, e ela pede a sua opinião, né, no contexto de qual? As políticas públicas que você acredita que já existem no município e que possam ser melhoradas em Ribeirão das Neves, você entende que elas efetivamente possam ser melhores ou de maneiras mais geridas com mais eficiências na questão da mobilidade, da acessibilidade, no que tange as pessoas de mobilidade reduzida, e essa questão da igualdade de gênero, da igualdade racial e social. Você acha que a nossa cidade, no contexto municipal, ela tem o que melhorar nisso, ou você entende que do jeito que está já está bom? Não, tem que melhorar, Marcelo, melhorar muito. Eu acho que é uma pergunta assim, muito tranquila para resolver. Qualquer cidadão responderia essa pergunta,
quem mora aqui em Neves, quem vive aqui em Neves e que enfrenta as dificuldades que enfrenta. Então, eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala, né, de dar melhores condições, né, de mobilidade, acessibilidade, né, para as pessoas com necessidades especiais, enfim, de mobilidade reduzida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar visibilidade para essas pessoas e para essas lutas. Porque o que acontece? Quando a gente não sabe do problema, né, da existência do problema, então você pensa o seguinte, tá tudo bem, não preciso de lutar por esse problema. Sim. Mas a partir do momento que você dá visibilidade, porque é uma cidade de Ribeirão das Neves, como nós já falamos, 3 distritos, uma cidade enorme, né? E aonde é uma cidade que as pessoas tratam como se fosse uma cidade dormitório, né? Trata como se fosse por ser uma cidade dormitório, falta o pertencimento, falta o interesse das pessoas de lutarem por aquilo, né? Porque a gente precisa. Então, quando a gente vê que dentro de Ribeirão das Neves, por exemplo, caberia e cabe já há muitos anos um transporte alternativo, né? Aonde vai atender as pessoas, o cidadão, em lugares que não vai o transporte convencional. Excelente. E isso já foi falado há muitos anos, né? Que tem lugares que não vai, as pessoas têm que caminhar muito para pegar um ônibus. Isso, né? É muito triste. É muito triste. Só que para o legislador, para o executivo, para os nossos empresários de ônibus, né? A pessoa que usa carro não está vendo isso, não está enxergando isso. Verdade. Então, é que eu falo, visibilidade. A gente precisa dar visibilidade para essas pautas, para essas lutas. Onde a gente mostra que se houvesse um transporte alternativo dentro de Ribeirão das Neves, nós estaríamos dando mais emprego, mais oportunidade de renda, trazer divisas mesmo para o município, porque é imposto, né, que vai gerar para dentro da cidade e vai atender o cidadão, vai atender as pessoas de bairros distantes, de bairros aonde as pessoas não vão, porque dentro de Neves, o centro de Neves e os corredores, os grandes corredores, tá ótimo, tá tudo muito bom. Tá tudo muito lindo. Isso é verdade. Mas se nós entrarmos nas ruas paralelas, a gente vê as dificuldades. Então a gente precisa levar, Marcelo, essas políticas públicas para quem está lá no interior. Eu digo interior, dos bairros. Do município, né? Do município. É para lá que a gente tem que levar isso também. Isso é e a partir do momento que se a gente tem apenas 14 vereadores, é difícil demais. Eles não vão estar enxergando tudo isso. Aí é aonde pessoas que têm condições de dar visibilidade, de dar voz, de dar vez, a gente tem que dar. E esse nosso podcast é para isso. Muito bem colocado. É para trazer e colocar à luz os problemas que nós temos aqui dentro de Ribeirão das Neves. Outra coisa que tem aqui em Neves, Marcelo, que a gente não vê, pessoas que têm dificuldade de mobilidade, pessoas cadeirantes, pessoas que têm problemas de necessidades especiais, sabe? A gente não vê isso, não é falado, não é colocada a público, sabe? Nós temos aqui dentro de Ribeirão das Neves uma população grande de pessoas que têm deficiência, que têm problema mental, que têm problemas que precisam de saúde mesmo, de medicamentos. Ser tratadas com mais dignidade, né? Exatamente. Por mais que a gente tenha aqui o Centro de Atendimento Psicológico, é o CAPS, né? Nós temos o CAPS aqui, que faz o atendimento gratuito para pessoas com essas dificuldades, com essas demandas, mas ainda é pouco. Ainda é pouco, a gente precisa aumentar o número de CAPs aqui dentro de Ribeirão das Neves e precisa aumentar principalmente o acesso aos direitos sociais, aos direitos que ele consegue de renda, que ele possa ter de renda, né? A questão da limitação e tal, né? Exatamente. Para que a pessoa possa estar elegível, né? No processo de ser atendida, algo do tipo assim? Exatamente isso. Eu acho que é isso que a gente precisa melhorar dentro de Ribeirão das Neves, é a gente passar para as pessoas e darem para as pessoas a oportunidade de ter acesso.
acesso à saúde, acesso à educação, acesso mesmo a um transporte digno, que o nosso transporte está horrível, né? Enfim, acesso ao judiciário, né? Onde possa estar aí buscando o seu direito de ter uma renda, né? Dos programas que o governo traz, né? O governo federal, estadual, municipal, o que tiver de programas, mostrar para as pessoas que existem esses programas e de como eles podem buscar esses direitos, esses programas. Conseguir fazer com que essa informação chegue, né? Sim. Aí, pessoal de casa, tá vendo? Ó? De fato, é um diálogo bem arrojado. Esses diálogos de Neves vai render, gente. E eu preciso contar com você. Não se esqueça de dar aquele like. Então, igual aqueles meninos da internet, né? Dê aquele like, faça seu comentário. E a gente vê que é um tema que realmente vai de encontro à necessidade da cidade. Né? A doutora falou de algo aqui que para mim é muito importante. Né? A gente sabe que, sobretudo, né, precisa muito de haver luta e de interesse político. Né? Mas a gente, enquanto maioria, eu falo a gente enquanto cidadão. Né? Eu não sou um cidadão de Neves, por exemplo, mas todos nós que estão assistindo, acredito eu que 90% dessa audiência é cidadão de Neves. É ocupar esse espaço de ser cidadão. É abraçar essas ideias, é fazer parte, com opinião, com participação, que dessa forma a gente consegue fazer de fato uma virada de mesa a favor de quem precisa, né? E a gente vai tocar em mais uma pergunta, doutora Eliane, que na verdade eu acredito eu que também ela é um pouco assim, difícil de mexer, que é lidar com a educação, né? A gente tem muitos amigos que são ligados à área da educação. E a pergunta ficou da seguinte forma: como a educação e a conscientização podem ser ferramentas de mudança para promover a segurança da mulher, do jovem, no que tange a igualdade racial e social e a diversidade na cidade? Pois é, voltamos novamente na questão do conhecimento. Exatamente. A partir do momento que eu sei um direito que eu tenho, eu vou brigar por ele. Eu vou buscar. Exatamente. E eu vou ter propriedade para falar naquele assunto. Eu falava que, numa palestra que eu fiz recentemente, que as mulheres agora têm o direito de ser acompanhadas, né? É a Lei 14.000, deixa eu anotar aqui, 713, de 2023. Essa lei, ela trouxe para as mulheres o direito de exigir que ela seja acompanhada em procedimentos hospitalares, de clínicas, enfim. Sim. Ela tem o direito de ter um acompanhante, principalmente se ela ficar sedada. Se ela vai receber se ela vai, né, ser sedada, uma medicação, possa exatamente. Perder a consciência ali. Exatamente. Ela tem esse direito. E muitas mulheres não sabiam disso. No momento, no local onde eu estava fazendo essa palestra, não sabiam disso. Mas é verdade? É verdade. Então, eu penso que a conscientização, ou a educação e a conscientização é a ferramenta para promover a segurança da mulher. Veja bem, essa lei, ela traz isso. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que uma lei me garante o direito de eu ter o meu marido, meu companheiro, ou a minha filha, ou a minha mãe, alguém para me acompanhar num exame, né? Onde eu vou ficar sedada, eu passo a exigir meus direitos. Aí eu me defendo. Exatamente. Aí eu consigo me defender, né? Então, assim, esse é um exemplo que eu estou dando, mas nós vamos trazer vários temas que vai fazer exatamente isso. E nesse contexto a lei protege, né? Protege. Ajuda a proteger a mulher de não ficar tão vulnerável. Sim. E a gente já ouviu falar, eu particularmente já ouvi falar de casos, né? Que vai de encontro à questão da violência nesses ambientes que eram para estar protegendo e cuidando da mulher. Infelizmente, aonde a gente não espera que vem, diz o ditado antigo, né? Então você imagina uma mulher que entra para um hospital para ganhar seu filho, ela é sedada ali e de repente ela é estuprada pelo médico que fez a medicação para que ela pudesse receber, né, fazer o parto. Nojento. Né? Então, você fala, aonde que eu vou estar protegida?
Em que momento eu vou estar protegido? Então, a partir do momento que a gente tem essa legislação que nos protege, e outras mais, né? Que agora a gente sabe que expor a nossa imagem, né? Expor a imagem de uma mulher sem a autorização, né? De imagens íntimas, inclusive, é crime também, e que não era crime, ou seja, acontecia. E só quando aconteceu com uma pessoa famosa, que foi a Carolina Dickmann, é que houve uma legislação, o legislador sentiu necessidade e teve interesse em criar uma legislação própria para que fosse definido como crime a exposição do corpo da mulher e de imagens íntimas. Pudesse haver punição, né? Porque até então era algo que ficava livre de punição. Isso é muito triste. Sim, exatamente. Porque no momento que aconteceu com a Carolina Dickmann, por exemplo, e que o delegado falou, de fato, isso aí não é muito legal, não. Mas só que nós não temos uma legislação para punir. O rapaz saiu pela tangente, ou seja, não tinha o ordenamento jurídico próprio para aquilo, né? Então, ele não foi responsabilizado. A partir dali é que houve a responsabilização. Graças a Deus, né? Então, é com luta. Exatamente. Diária. Luta, disseminação do conhecimento. Sim. Que eu acho que vai ser, né, como que eu vou dizer de maneira mais tangível aqui? Eu acho que o âncora do nosso programa vai ser a disseminação do conhecimento. Porque é base para tudo, né? Sim, verdade. Nós já estamos caminhando para o final, né, desse episódio de lançamento, né? Ainda, como a doutora costuma brincar, a gente ainda vai ter o episódio 001, né? Que vai ser o primeiro como convidado, onde vai ter uma interação bacana desse nível para cima, pessoal. Então já adianto, tá? Não perca. Não faça mais compromisso para as quartas-feiras, de 19h20 às 20 horas, tá bom? Vamos para uma pergunta, para a gente já ir caminhando para o fechamento. Sim, vamos lá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão futura, né? Sua visão de futuro. Como você vê o futuro da luta, né? Essa questão de igualdade, a questão da defesa da mulher, a questão da mobilidade. Enquanto vemos tantos casos, né, na nossa cidade, na verdade, na cidade de Ribeirão das Neves, que faz a gente pensar assim, não, parece que determinada região está esquecida. Né? Como que a gente pode aí falar de mobilização, falar de poder público, de poder legislativo, né, das autoridades? Você acredita que como que a gente consegue mensurar e imaginar um futuro desse próspero? Porque eu conheço pessoas, né, mulheres em Neves principalmente, que são mulheres traumatizadas nesse contexto de violência, e algumas pessoas que já não acreditam mais, né, que vai haver reparação, que vai haver um ambiente onde ela se sinta segura, né? Sim. Ambientes até que a violência ficou tratada como algo normal, né? E às vezes a mulher é tratada como se a culpa fosse dela. Sim. Isso é muito triste, né, pra gente. Infelizmente, Marcelo, o que acontece? Muitas das vezes a gente não consegue sair desse ciclo, né? Justamente por a gente achar que a culpa é nossa, da mulher, né? Nós estamos falando hoje mais de mulher, gente, sim, mas nós vamos falar de outros temas também, não vai ficar só nessa questão, mas é porque realmente é o que clama hoje, né? Esse tema clama. Então, eu penso que o que a gente vê do futuro, né? Para que tenha essa igualdade, é a gente acabar com essa carência que a gente tem. A carência social, a carência política, a carência jurídica, a carência financeira. E isso eu falo de uma maneira geral mesmo, em todos os temas. Não é só o tema da mulher. É o tema, em qualquer tema que a gente vai falar aqui, a gente vai se reportar a essa carência. Porque a partir do momento que, se a gente não tem dentro de Ribeirão das Neves o sentimento de pertencimento, esse sentimento de luta, e a gente deixar de levar para frente a fala de que Ribeirão das Neves é uma cidade dormitório apenas, né? A nossa visão de futuro, ela vai ficar realmente restrita à mesmice, ao que está acontecendo, sem uma mudança. Comodismo, né? Comodismo. A partir do momento que a gente consegue fazer as pessoas entenderem que nós devemos lutar contra essa carência toda que existe, né?
em todos os sentidos, eu tenho certeza que a gente vai mudar muita coisa. Eu acho que Ribeirão das Neves pode ter mais coisas. E nós, moradores aqui da cidade, podemos esperar mais coisas, mais benefícios. Isso é muito importante, né? É. A gente precisa de esperança para sonhar, né? Falo isso não só no contexto de Neves, mas vamos pegar aí Belo Horizonte, Contagem, Pedro Leopoldo, cidades da nossa região metropolitana, né, onde cresce assim de maneira absurdamente. Sim. A gente vê muita coisa e muitos casos que faz a gente, né, colocar um pezinho atrás. E, na verdade, isso era para ser o contrário, né? Era para a gente estar vendo mais esperança do que medo de sonhar. Sim, com certeza. Né? Eu acho que a senhora falou muito bem. E para fechar, eu vou até mudar um pouquinho a nossa última pergunta, porque ela vai brincar um pouquinho com essa penúltima pergunta nossa. Né? E nesse contexto, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, também, dando conselhos, ou se você pudesse dar conselhos para diversas áreas que estão nos assistindo, ou que estará nos assistindo ao longo do tempo, independente da ideologia política, tá, gente? Se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se julga ser apolítico, se julga ser apartidário, né? O interesse nosso não é segmentar para dividir, não, é incluir. Então a intenção nossa é tanto num contexto de luta, né? Tanto no contexto administrativo, a gente precisa de levar boas ideias à frente. E às vezes a gente precisa de ouvir pessoas que possam também estar nos inspirando. Espero eu, né, que a doutora Eliane possa vir inspirar muitas pessoas, né, muitas mulheres também, rapazes, moças, jovens e adultos. Qual o conselho que você daria, doutora, para que, enquanto cidadão, enquanto pessoa política que somos, né, independente se somos partidários ou não, que conselho você daria para que a gente possa realmente ver essa mudança, né, no município de Ribeirão das Neves, no que tange a política administrativa, da política pública, da política empresarial também, que é uma política que muitas das vezes dita as regras na cidade, né? Sim. Que conselho você daria para o nosso telespectador, mulher ou homem, criança ou adulto, nesse sentido? Olha, Marcelo, eu acho que o conselho é o conselho que a gente ouvia lá das nossas avós, das nossas mães, que é a gente estudar, Exatamente. Ter conhecimento. Essa é a palavra. A chave. É a chave para que a gente possa almejar uma mudança. É a gente ter conhecimento. Porque quem tem conhecimento, eu falo que o que a gente aprende, ninguém tira da gente. Isso ninguém tira. Pode tirar qualquer coisa da gente, né? Mas o sonho, né, e a vontade de lutar, quando você aprende, isso ninguém tira, não. Quando a gente aprende que a gente tem direitos e que a gente pode buscar esses direitos e devemos buscar esses direitos, ninguém tira isso da gente. Então, o que a gente pode fazer é aprender, ser autodidata, buscar realmente ter conhecimento para que a gente possa vencer, né? Quando eu estudei, quando eu me formei, eu tinha muita dificuldade, porque eu ia de ônibus, né, então, se fosse olhar por tudo que eu passei, eu não teria me formado, eu não teria chegado e não estaria onde eu estou. Mas eu sempre fui arrojada, eu sempre fui ousada, vamos dizer assim. Importante. E para a gente conseguir as coisas da gente, a gente tem que ser ousados, né? A gente tem que confiar e ser ousados. Então, é conhecimento, é buscar saber o que tem de bom, principalmente dentro de Ribeirão das Neves, e outras coisas que a gente pode trazer de bom. Os coletivos que existem dentro de Ribeirão das Neves, né? O nosso IFMG, tem gente que não sabe que existe aqui um IFMG, né? Onde é tudo gratuito. Então, nós temos que buscar conhecimento e levar esse conhecimento para as pessoas. E esse podcast, eu tenho certeza absoluta, se Deus quiser e Deus está nos amparando, ele vai fazer com que muitas pessoas vai saber dos seus direitos, do que pode ser feito e tudo de bom, porque coisas ruins de Ribeirão das Neves, tem muita TV por aí anunciando, sabe? Tem muito canal por aí anunciando, tem muita gente anunciando coisa ruim. Não, aqui nós vamos anunciar as coisas boas que existem dentro de Ribeirão das Neves e aonde a gente pode buscar essas coisas boas para a gente estar fazendo e transformando as nossas vidas.
É isso que eu posso dizer, Marcelo. Maravilha, tá vendo, pessoal? Essa foi a doutora Eliane Santiago, nossa advogada e idealizadora desse projeto do podcast Diálogos de Neves. Salve de palmas, senhora. Obrigada. É isso aí, pessoal. Olha, e não perca, tá? Toda quarta-feira, das 19h20 às 20 horas. Podcast Diálogos de Neves. Você tem um compromisso marcado com a gente. Vem com a gente, tá? Grande abraço. Até logo.